Vamos começar então. Vou começar por esse aqui, que esse aqui é mais rapidinho, mais fácil de fazer. Então vamos pegar o Zenit Polar e vamos tentar resolver. O Zenit Polar é o exercício 29 da lista 7, que é a lista que fala de strings, né? E vamos tentar ver aí como solucionar esse cara. Então, o Zenit Polar. Vamos à leitura dele, né? Escreva um programa que apresente um menu com 3 opções, que é a opção de criptografar, descriptografar e sair. Caso o usuário digite uma opção inválida, uma mensagem de erro deve ser apresentada e novamente solicitada uma entrada. Se selecionada a opção 1, criptografar, solicitando a entrada de texto plano em formato string, né? E como saída, exibir o resultado do algoritmo Zenit Polar, que ele é um algoritmo de substituição cíclico, né? E retornar para o menu principal. Então, você criptografa e volta para o menu principal. Terminou, volta para o menu principal e essa aí é a grande ideia. E o descriptografar a mesma coisa, você vai pedir aí, se for selecionar descriptografar, você vai pedir a string criptografada, né, o hash criptografado, e aí você vai rodar o processo de decriptação, né? E aí apresenta o resultado e volta para o menu e fica nesse ciclo daí até que a pessoa decida sair. Então vamos montar essa estruturinha e começar a pensar como lidar com o Zenit Polar. Então vamos salvar esse cara aqui é lista 7, exercício 29. Então, lista 7, exercício 29. Estou escrevendo lista, então vamos lista. Ponto. Vamos lá alterar o nome. A gente vai precisar fazer entrada, então, obviamente, a gente vai ter que solicitar isso daí ao usuário. Então, vamos fazer o import do java.util.scanner. Já vamos criar o scanner que a gente vai usar lá na frente. Scanner, leia string, porque ele vai ser para ler uma string, né? Não vou precisar de outro. New scanner, entrada do sistema, system.in. Feito aí a nossa brincadeira, a gente pode começar. Fala para montar o menu. Então, vou ter que ler uma opção. Então, já vou criar aqui int opção igual a 0. Declarei uma variável que eu vou utilizar para receber qual opção do menu. Vou utilizar a estrutura do while para poder montar o menu. Então, do, e aí depois while, e aí a gente vai fazer aqui a nossa estrutura. A gente vai ter, se for digitado algum valor diferente de 0 ou de 1, ele deve de sair do nosso sistema. Se for digitado 1, ele fica aqui no sistema. Se for digitado 2, ele também fica aqui retornando. 3, ele sai, e a gente vai fazer testes de valores fora disso daí. Então, vou trabalhar aqui com opção, ele vai ficar repetindo, né? Enquanto a opção for maior ou igual a 1, e opção for menor ou igual a 2. Se você quiser, para ficar a quantidade de itens do menu, né, menor que 3, aí você vê aí a sequência. Menor ou igual a 2 ou menor que 3. Beleza. Agora a gente vai fazer as nossas impressões, né? A gente precisa imprimir aí, montar a impressão do nosso menu, né? Então, system.out.println. A gente vai usar isso aqui algumas vezes, né? O primeiro item do nosso menu é criptografar. Decriptografar. Sair. Aô! Seja bem-vindo, Aislan. Tudo bom, fião? Ah, tamo indo. Mas não demora muito a voltar. E aí, Aislan, meu parceiro, Sempre estou de... Aô, bom, André? firme e forte. Ah, então aí que tá bom.
Estou aguardando aquele convite para a Heineken ainda, meu parceiro. Pra qual? Para a Heineken. Opa! Estou aguardando o convite. Ok, ok. Vou ter que ter 2, né? Já fiz a seleção das opções, agora vou usar um switch, ser tão pouco, né? Vamos verificar as opções. A gente tem algumas opções, então, caso o valor selecionado 1, ele vai vir aqui e fazer criptografia, né? Caso o valor selecionado seja 2, ele vai fazer a decriptografia. E caso, mania de escrever em maiúsculo, caso seja 3, ele vai sair. Qualquer outro valor, opção inválida. Então, aqui já está um pouco aí a estrutura como que vai ficar, né? Então, a gente já fez lá a declaração de 2 scanners, um para ler a opção, que é o único valor inteiro por enquanto, né? O outro é para ler a string, que vai ser o valor informado em criptografia e decriptografia. E aí a gente tem aqui 1, ele vai fazer a criptografia, 2, decriptografia, 3, ele vai sair, e depois, se ele não digitar nenhum desses valores, ele vai retornar no menu, indicando uma mensagem de opção inválida, né? Então, a gente vai fazer isso daí. Então, vamos mandar aqui uma mensagem, system.out.println, e vamos informar que a opção foi inválida. E aí informamos que a opção foi inválida. Só que se eu fizer isso daí, ele vai sair do meu laço. Então, vou colocar aqui opção igual alguma coisa que eu tenho certeza que vai repetir, que é 1, ele vai voltar. Ou 2, tanto faz. Tenho essas duas possibilidades. 1 ou 2, ele vai voltar. Se ele fizer aqui, nesse caso, né, ele vai findar o programa, né? Belezinha. Aí ele finda o programa. Agora a gente vai trabalhar aqui em cima da criptografia e decriptografia, né? Então vamos dar uma olhadinha como que funciona o algoritmo do Zenit Polar. Aí tem uma explicaçãozinha aqui do funcionamento do Zenit Polar, né? O Zenit Polar, ele é um algoritmo de criptografia simples, né? E ele é cíclico. Ou seja, se você roda ele uma vez, você criptografa. Se você rodar ele uma segunda vez sobre a palavra encriptada, ele vai descriptografar. Então, ele é bem tranquilo, né? É bem sossegado de ser feito. A ideia dele é o seguinte: você tem 5 letras diferentes em uma palavra e 5 letras diferentes em outra palavra. Então, você tem uma relação de 5 para 5. E essa relação é bem interessante porque o que ele faz? Ele faz assim: a primeira letra da primeira palavra, quando encontrada, é substituída pela primeira letra da segunda palavra. Só que se você encontrar a primeira letra da segunda, ele troca pela primeira letra da primeira palavra. Então, por exemplo, ali, Zenit Polar. Se ele encontrar Z, ele troca por P. Se ele encontrar um P, ele tem que trocar por um Z. É isso daí que o Zenit Polar faz. Só que aí vem um problema muito, muito comum, né? Quando você executa o Zenit Polar, você vai escrever alguma coisa, aí você roda para Zenit, e aí ele substitui as letras por Polar, né? E aí você vai rodar para Polar, ele substitui de novo para Zenit, e voilá, você voltou ao início. Você não conseguiu fazer a criptografia, né?
tem algumas técnicas bem simples para resolver isso. Mas vamos montar primeiro para ele substituir o que é zenith, substituir por polar. Então, a gente vai fazer isso aí. Tanto é que a palavra que eu vou utilizar na entrada para testar, eu vou usar zenith ou qualquer outra coisa, tipo zenito, com uma outra letra, ele tem que manter a última igual. E aí a gente vai fazer essa verificação. Então, vamos começar aí com os nossos testes, né? Vamos começar a brincar, então. Se for 2, né, ou 1 ou 2, ele vai fazer o processo. Como que é o processo, né? O processo é o seguinte, eu preciso ler essa frase, né, original. Então, eu vou declarar aqui, além de uma variável para a opção, uma string, que vai ser a nossa frase de entrada. Ela vai começar aqui em branco. E isso daqui é importante, a gente tem que, né, trabalhar com essa frase aqui sempre em branco. Então, vou colocar aqui toda hora que eu for ler, ela está em branco, eu vou iniciar o processo aqui para que não tenha nada de vestígio na memória, já que é um processo cíclico, né, ele vai ficar voltando, é um laço, então só para a gente garantir isso daqui. Professor? Diga. Tem algum problema em não declarar string lá em cima, mas declarar embaixo quando já lê ali? Isso é ruim de algum modo ou não? No scanner, string ali, declarar string ali embaixo, direto. Eu entendi, Maicon. Eu estou pensando em alguma implicação. Não tem nenhuma implicação que eu pense agora no momento. Ah, beleza. Uma boa prática é você declarar as suas variáveis num único local. É melhor para você se organizar, porque de repente surge uma variável no meio do caminho. Aonde que essa variável foi declarada? Lá no meio do teu código. Se você começa o teu código sabendo as variáveis que você tem, fica mais simples. É uma boa prática, não quer dizer que é uma obrigatoriedade. Tem casos que a gente vai ver aí para frente, né, principalmente na próxima disciplina, quando a gente está lidando com objetos, que não dá para fazer desse jeito. Aí a gente tem que declarar antes. Mas tem casos que vai ter que ser declarado depois, como você fez aí, como você citou. Então, é análise caso a caso. Tá bom? Boa prática diz, inicie tudo lá, declare tudo, dê um valor inicial e utilize ela no meio do teu programa. Então, é mais ou menos isso daí. Mas não é necessário. O Java permite que você faça a declaração no meio do teu código. Existem linguagens que têm pontos de declaração. Por exemplo, tem uma linguagem chamada Pascal, e ela é que deu origem ao Delphi, né? É o Pascal orientado a objeto. Você tem uma declaração específica, né? Um ponto específico para declarar variáveis. Você não pode declarar fora daquele local, mas é da linguagem. A nossa, você pode sim, sem problema, mas toma cuidado para não ficar com muita coisa bagunçada, só para organizar melhor aí o fluxo de pensamento. Agora que a gente declarou uma frase, vamos fazer o processo, né, de ler um texto, né? Vamos ler um texto aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser ler um texto. Vou mandar uma mensagem para o usuário, para ele saber o que ele precisa fazer, né? Não vou deixar ele no escuro, né? Então, vou falar lá para ele, olha, usuário, entre com uma frase. E aí eu vou ler essa frase, né? Frase será igual ao meu scanner de leitura leia string, né? Leia str, ponto. E eu vou utilizar o método nextLine para ler uma linha. E aí ele pode digitar alguma coisa com espaços que não tem problema nenhum. Beleza, nós já temos a nossa frase. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa verificar se, né, letra por letra da nossa frase, se ela bate com o zenith polar lá, o zenith, né, para substituir por polar. Então, eu vou declarar aqui uma frase de criptografia, né, a palavra de criptografia que a gente vai utilizar. Eu vou chamar ele de zenith polar. E eu vou declarar esse zenith polar aqui e vou dar o valor dele de zenith. Então, eu estou fazendo aqui zenith. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste, né? Eu preciso iterar toda essa frase aqui que foi digitada, então eu preciso passar caractere a caractere. Então, eu vou fazer exatamente isso. Então, vamos começar lá, vou fazer um for.
int i começando na posição 0, i menor que o tamanho da frase, frase.length. Se é uma string, é método, porque o array é uma propriedade, não tem o abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula e mais. Tá aí. Então, a gente fez aqui a entrada, né, a declaração, eu zerei a variável, mandei mensagem e li o valor, iniciamos agora o processo aqui dentro de um laço. O que nós temos que fazer agora? Eu preciso testar cada uma das posições. Então, eu preciso fazer um teste de tal forma que... E aí a gente vai lá melhorando essa ideia daqui. Eu preciso fazer um teste pegando cada um dos caracteres da frase. Então, a frase, ponto, pegar um caractere, char, at, o caractere na posição da minha variável de iteração. Então, no 0, no 1, no 2, então ele vai passar por todo mundo. Eu quero testar se é igual ao quê, né? Eu quero testar se ele é igual a o z, do Zenit. Só que se eu fizer isso daqui só, né? Se eu fizer essa implicação, eu vou ter que fazer o quê? Uma brincadeirinha aonde? O que acontece aqui? Eu vou ter que pegar e fazer para o Z, para o E, para o N, para o I, para o T, vou pegar cada um dos caracteres. É ruim de eu querer fazer isso, né? Eu, pessoalmente, não quero. Eu tenho um certo senso de trabalhar menos e trabalhar melhor. Vou fazer aqui um outro laço que eu vou iterar aquele tar zenit polar lá que eu criei. E eu vou fazer isso daqui. E esse cara vai fazer aqui dentro e a gente vai substituir. Esse Z, então, esse Z, então, na verdade, eu vou trocar. Vou aguardar ali, eu vou ver pelo que eu vou trocar, né? E aqui eu vou fazer, então, a minha iteração. Int, vou chamar de Z. Já que é de zenit polar, vou chamar de Z. Z começando em 0. O meu Z vai ser enquanto o nome da chave criptográfica que a gente utilizou é zenit polar, né? Então, a mesma coisa eu vou utilizar aqui, zenit polar.length. Método, abre e fecha parênteses da string, não é igual ao array, tomar cuidado, né? E Z mais mais, né? Z++. Beleza, a gente já está aí iterando todo mundo. Então, agora, com isso daqui, eu posso pegar e substituir e fazer a comparação. Se for igual, né, o meu zenit polar, eu vou fazer uma substituição. E aí, eu preciso guardar uma resposta, né? Então, eu preciso de uma resposta. Eu tenho a minha frase, eu tenho a minha chave de criptografia e eu tenho a minha resposta aqui. Resposta, começando em branco também, né? A gente vai ter aqui a nossa resposta começando em branco. Vou colocar, então, minha resposta também aqui. Charete. Faltou. Perfeito. Pelo menos alguém está prestando atenção. Muito obrigado. Não foi que eu esqueci, que eu nunca esqueceria isso. Valeu, Felipe. Atenção, né? Faz parte, Filipão. Faz parte. Obrigado. Agora, olha lá que legal. Se for igual, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o caractere que está no zenit e trocar pelo polar, né? Então, eu preciso pegar a posição que está no zenit e trocar pelo polar. Então, eu vou fazer aqui um polar zenit, né? Vou utilizar aqui, tem o zenit polar, eu vou fazer o polar zenit. E aí vocês vão ver a minha insanidade que está levando a isso daqui, né? E aqui eu vou fazer o meu polar, né? Vou trocar aqui de zenit polar para polar. Só para ficar fazendo muito sentido para a gente, né? Tá aí. A gente vai fazer essa troca. Só vou atualizar o nome aqui, né? Para ficar tudo igual. E aí o que acontece? Professor. Se... Oi, pois não? Não, aí também tá chat em vez do T com R aqui, ó. É, tá chat, verdade. Pô, brincadeira, hein, Felipe? Felipe não viu isso daí, é absurdo. Eu não vi porque não tinha, sir. Badabim. Eu nunca ia ver o que não existia.
Ótimo, Filipão. Você ganhou essa. Agora, o que acontece? Se eu achar a ocorrência do zenite, eu tenho que pegar o polar. Ponto. Agora, ó, char, at, viu? Na posição de Z, a gente vai substituir. Mas se não for isso daqui, o que eu preciso fazer, né? Se não for isso daqui, então, se não for igual, eu vou precisar fazer aqui o frase mesmo. Eu vou pegar a letra que tiver ali. Então, eu vou copiando as letras que não fazem parte da palavra zenite. Quando eu encontro uma letra que faz parte de zenite, eu substituo pela letra que faz parte de polar. E aí a gente monta aqui, né, nesse fluxo, a gente vai montar a nossa resposta. E ao final a gente vai apresentar aqui a resposta de criptografia. Vou colocar aqui. Então, né, só para a gente ver a nossa resposta. Belezinha, vamos ver aí o que acontece agora. Vamos fazer um teste e rodar esse cara daqui, né? Compilou, eu tenho um erro de... Um T a mais aí, ó. Nossa, verdade. Não selecionei, obrigado. Nossa, esse pedacinho aí tá cruel, hein? É a idade, meu filho. Quando chega a uma certa idade, a gente começa a não enxergar as coisas direito mesmo. Só para ver aí a nossa ideia, né? Então a gente tem a opção 1. Eu vou escrever lá, zenite. Aí eu vou colocar um O na frente e só para... Vou colocar um A, zenite, O. Então o A e o O não deveriam ser mexidos, né? Porque não existe A e O na palavra zenite. E aí ele fez um negócio muito louco, olha lá, gigante. E aí o que a gente tem aí que avaliar? O que está acontecendo aqui que está fazendo ele criar esse negócio tão malucão, né? Então a gente vai fazer o seguinte processo. Ele está fazendo uma cópia de tudo, porque ele encontra e ele vai fazendo as trocas, né? Quando eu termino isso daqui, eu encontrei uma das letras. Terminou, encontrei uma das letras, eu preciso continuar fazendo, né? Letra a letra? Não preciso mais. Se eu encontrei, tchau, vou cair fora, né? Põe Mas um se eu não booleano encontrei... no for também. Oi? Põe um booleano no for. Um booleano no for também é uma ótima. Olha, ó, gostei. Gostei muito dessa daí. É uma saída muito... Ah lá, Cristóvão, vamos fazer uma gambiarra dessa, né? Opa. Aqui você pode fazer o seguinte. Quando ele faz a troca, quer dizer que chegou aonde eu queria. Ele já achou dentro da palavra zenite um caractere que era igual lá à frase. Ele pode finalizar o processo aqui. Para ele finalizar esse processo aqui, eu posso dar um break, que é bem possível. O break vai simplesmente fazer com que ele rompa esse laço daqui. Ele encontrou, break. Se ele pegar e não encontrar, ele vai ficar fazendo isso daqui infinitamente, né? Vamos ver o que vai dar de ruim agora, né? Tem ainda algumas coisas para corrigir. Daqui a pouco a gente chega lá nas variáveis lógicas. Vou colocar aqui Z, e ele conseguiu substituir por P. Legal. A, e aí ele se deu mal, ele não conseguiu fazer isso daqui, né? Ele não conseguiu mostrar isso daqui. E aí, por que ele não conseguiu mostrar? Eu coloquei uma letra que não está dentro do conjunto do zenite, né? Então, vamos ver o que não está dentro do conjunto do zenite e aonde que ele está dando essa mensagem. Ele achou esse problema aqui na linha 47. Então, na linha 47 do JavaLang, ele deu problema. E ele está falando lá que é o problema num char-et, porque ele tentou pegar ali numa posição que não existia. E vamos tentar agora ver lá no nosso programa onde foi o gerador. Foi aqui na linha 63. Foi justamente isso daqui, ó. Ele caiu aqui nesse else, e aí ele tentou fazer e não conseguiu. Por quê? Porque a gente passou por isso daqui e ele estourou o tamanho. Aqui, então, a gente vai ter um problema também, né? Se ele fizer, vai dar ruim. Então, fazer a nossa frase e depois dentro fazer o zenite polar não está legal. Uma coisa que eu recomendaria é inverter a posição desses dois.
E aí, invertendo a posição desses dois, começa a ficar interessante. Olha só, vou inverter esses dois aqui. Então, eu vou tirar esse cara e vou jogar lá para fora, porque normalmente é o que você itera a frase e depois iria pensar lá no zenite polar. Agora, se eu inverter isso daqui, o que acontece, né, nessa inversão? Vou tirar esse break daqui para a gente ver e vamos ver aí o que vai acontecer nesse processo. Compilou, executou. Vou entrar lá novamente para criptografar, vou colocar um Z, e aí agora ele deu problema no Z. Beleza. Vamos executar de novo. E aí agora eu vou entrar com uma letra A, que não tem em polar. Ele está dando erro nos dois. E aí ele está reclamando que ele não está conseguindo fazer. O problema todo está que a gente está montando a nossa frase, né? E ele está achando problema no tamanho dela. E aí isso aqui é que está dando toda a dor de cabeça na execução nossa. Perdão. O que a gente vai fazer então? Aqui é I, desculpa, gente, é por isso que ele está dando a reclamação. Vamos ver aqui. Compilando, executando. Achei que era por causa de não estar chegando na variável. Vou colocar A, e aí ele ficou A. Estranho, né? Vou entrar novamente, vou colocar Z, e aí ele ficou P, Z. Ainda não está legal, né? Fazendo a substituição todas as vezes, né? E isso daí está um problema bem complicado, porque ele vai ficar fazendo essa brincadeira. Se eu colocar o break, né? Vamos ver o que acontece aqui quando você coloca o break, né? Só para quando ele encontra. Vou colocar agora a opção 1. Eu vou colocar a letra Z novamente e vamos ver. Ele continua fazendo o mesmo processo. Não deu problema, mas ele está estranho ainda, né? Agora eu vou fazer novamente. Só que agora eu vou entrar com uma letra que não tem no zenite polar. E aí ficou toda ela. Ele falou assim, o break não fez diferença alguma. Não faz diferença nenhuma, né? Porque ele vai ficar fazendo a substituição ali. E aí você vai falar assim, nossa senhora, agora o bicho pegou. Porque eu estou iterando uma frase, estou iterando outra, e eu não estou conseguindo chegar num ponto de limitação. E essa é a característica que mais sacaneia o zenite polar, né? Ele ter esse problema daí, que quando você faz as iterações, você vai ter problema. Então, ele pegou aqui e foi procurar Z. Ele olhou se tinha Z nessa frase daqui. Olhou. Só que o problema é que cada vez que ele olha, né, ele chega aqui nesse cara e fala, quando não é, ele substitui. E não é isso que tem que fazer, né? Quando ele acha o Z, né, dentro da frase, ele tem que pegar e fazer essa substituição de alguma forma e parar de iterar esse cara. Uma das formas que a gente pode fazer não é parando, né, mas sim indo para frente. Então, quando ele chega e acha a letra, a gente vai fazer com que o Z seja incrementado. Então, o nosso Z, quando ele chegar aqui, ele vai ser incrementado de alguma forma, que aí ele vai voltar e vai passar ali. Então, eu vou fazer um Z mais aqui. Será que isso vai fazer diferença? Entender o que eu estou fazendo? Ele encontrou o Z. Encontrou o Z dentro da palavra zenite, ele vai começar a procurar o E. Então, eu estou mandando ele ir para frente nas letras, né? Já estou forçando ele para o próximo aqui, para ele fazer os testes. Como ele vai fazer um Z++, ele vai ter que fazer uma finalização. Eu tinha que finalizar esse I também. Então, é bom eu finalizar esse I. E como que eu posso finalizar esse I? O Felipe bem falou, a gente poderia utilizar aqui uma variável lógica. Então, você pode, por exemplo, encontrado igual a true, você vai fazer isso daí. É uma possibilidade. E se você não for, você vai pegar aquela letra ali e vai copiar. E ainda ele vai continuar dando problema para a gente. Mas vamos testar aqui com a ideia da variável lógica que o Felipe nos passou. Então, eu vou colocar lá uma variável lógica para a gente poder trabalhar, um boolean. O que eu fiz? Eu estava mexendo no meu copo. Você? Você, infelizmente, cara, pelo amor de Deus, hein? Você deu a dica do encontrei, pô. Por enquanto eu não encontrei, né? Então ele vai ficar fazendo essa iteração na frase enquanto ele não encontrar
a letra, né? E eu estou fazendo na frase, então eu tenho que pegar a frase e testar para Z em todas as posições. Só que aqui, desse jeito que eu estou fazendo, o que vai acontecer? Eu posso ter uma frase, vamos escrever aqui uma frase qualquer de exemplo. Então, aqui é o... Eu posso ter uma frase assim, Z, A, B, C, D, E. Né? Zenit, aqui não tem nada que tenha no Zenit. Então, A, B, C, D não tem no Zenit. Ele tem um Z, teria que trocar por P, que é essa a ideia. Se eu fizer isso daqui dessa forma, o que vai rolar, né? A gente vai conseguir fazer essa troca? Bem, quando eu tenho uma letra só, ele vai fazer esse processo da seguinte forma, né? Ele vai começar aqui, a minha resposta vai começar em branco. Então, ele está testando agora, nesse exato momento, ele está testando a letra Z. E ele está testando a letra Z para ver se ele encontra a letra Z. E aí ele encontra a letra Z. Ele encontrou aqui, por causa dessa comparação de igualdade, e aí ele vai fazer com que a nossa resposta ela estava em branco, e ela vai se tornar agora a letra do polar que está lá apontada pelo Z, que é a letra P. Ele vai fazer isso daqui. Beleza, bacana, é isso mesmo que a gente tinha como objetivo. Foi logo de primeira, ele encontrou o P, e aí ele voltou e incrementou esse cara daqui. Ele incrementa esse cara, ele vai para o A. Aí ele vai fazer uma comparação. O Z é igual a não é. E aí ele vai cair nesse cara daqui. Quando ele cai nesse cara, o que ele vai ter aqui, né? Ele já tem que a resposta vale P. E ali está falando o seguinte, já que não encontrou, eu vou fazer uma substituição. Então, a gente vai pegar aqui, colocar o que estava, né? E vou adicionar a letra A. É isso daqui que ele vai fazer. Vai adicionar a letra A. Então, beleza, ele fez isso daqui. Só que ele vai voltar de novo nesse cara e vai incrementar para a letra B. Terceiro valor dele, né? Tá valendo 2, letra B. Ele vai chegar a comparar Z com B. Não é igual. E aí ele cai nesse caso daqui, cai aqui de novo, aí ele vai fazer o seguinte, a gente está com o valor PA, e ele vai jogar aqui dentro de PA, ele vai colocar o B. Beleza, ele está fazendo tudo certinho. Olha só que bacana que ele está fazendo. Ele está fazendo tudo certinho. Aí ele vai voltar e vai incrementar aqui para C, e esse cara passa a valer C. Z é diferente de C. E aí ele vai cair na parte de baixo aqui, né? Vai cair na parte de baixo e vai fazer. O valor que a gente tinha é isso daqui. E aí você tem PAB, e ele vai pegar esse PAB e adicionar a letra C. Pô, legal, perfeito, é isso que ele está fazendo. Está certíssimo, certo, certo, certo. E aí você fala, nossa, bacana, está funcionando. Sim, está funcionando. E aí ele volta aqui e incrementa para a última letra, que é D. E ele foi lá para a letra D agora. Quando a gente fizer a comparação, ele vai comparar a letra Z, é igual a letra D? Não, não é. Ele vai cair aqui no else. Caindo no else, ele tinha o valor P, A, B, C. E aí o que acontece? Esse valor P, A, B, C vai ser acrescido do valor D. E aí, essa daqui é a resposta que a gente objetiva. Pô, perfeito, é isso daqui mesmo, legal, lindo, maravilhoso. Só que o que acontece agora, ele volta aqui, ele chegou na última letra, estoura, ele vem para cá, aí ele volta nesse for, incrementa o Z para o E. E aí ele cai aqui dentro, e ele vai fazer agora o teste, né, tentando localizar novamente a letra E dentro desse conjunto a partir do primeiro caractere, que é Z. E aí ele vai testar, é Z, ele não trocou a frase, é Z. Ele não trocou a frase. E aí ele vai começar a fazer. E é igual a Z? Não, não é. Só que aí, quando acontecer isso daí, ele vai vir aqui e vai iniciar o processo de concatenação. Ele vai fazer de novo o processo de concatenação. Aí é que está o problema.
O que você precisa fazer? Aí tem que usar o booleano. Tem outras possibilidades, né? Tem outras possibilidades. Vou mostrar uma possibilidade interessante. O booleano funciona tão bem, certo? Funciona. Não tô descartando ele, não. Criei até lá em cima para usar, mas tem uma saída legal aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A sua frase, ela foi modificada, não foi? A sua frase agora, ela está com valor de resposta, correto? E a tua resposta, agora, ela deve de ficar igual a branco. E ao final, a sua resposta vai ser sua própria frase. E aí ele vai fazer certinho isso daqui. Vou deixar lá comentado o boolean por enquanto e vamos ver se isso daqui resolve, né? Pelo processo, teoricamente, resolveria. Vamos compilar, rodar. Eu vou entrar com 1, e aí você vai ter lá a frase, sei lá, Z. Ele substituiu, deu somente P. Legal. 1 de novo, eu vou colocar A. E aí ele deixou A. Legal. Vamos voltar de novo, eu vou colocar AZ. Ele deixou AP. Beleza. Vou entrar de novo, vou colocar Z e A. Ele deixou P e A. E aí agora vou entrar com AZ. NIT. Ó. Azenito. E aí ele deixou apolaro. Chique. Ficou legal? Se eu entrar agora com apolaro, ele deixa apolaro, porque ele não está fazendo a parte ainda do contrário, né? Ficou bacana agora, resolveu a nossa vida. Então ele já está fazendo. O que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, vou deixar esses comentários para que vocês possam ver o processo que a gente fez, né? E eu vou fazer agora isso daqui, ó. Esse cara daqui é Zenit, polar, polar. E esse cara aqui é um polar, Zenit, Zenit. Beleza? Eu só vou mudar um negocinho aqui de lugar. Falta colocar um break, né? Eu preciso colocar um break aqui. E eu vou mudar um negócio de lugar aqui, só um instante. Vou pegar esse cara, tiro daqui, vou trazer para cá. Cadê? E vou trazer ele para cá. Calma. Compilei. Rodei. Sei lá, 9. Aí ele vai falar, opção inválida. Aí eu entro 1. A, Z, Ni, T. Eu escrevi Z, Ni, T minúsculo, O. Azenito. Aí ele fez lá, iselate. Eu vou entrar agora para descriptografar. Opa, errei. Cliquei em criptografar. E agora? Dane-se, o processo é cíclico. Então, se eu escrever iselate, ele vai trazer, eu tenho que zerar esse cara, ele tem que trazer agora iselate, ele vai ter que trazer azenito, né? Então ele tem que fazer isso daqui. É essa a ideia. É cíclico, eu vou ter que fazer ele de volta. Vamos ver por que ele não está fazendo aqui o retorno. Deve ser alguma variável que eu não zerei, né? Muito provavelmente. Deixa eu só ver as variáveis se não estão zeradas. A resposta está zerada. A frase está zerada. Ele entra ali a frase. Começa aqui com zenit com polar, zerando tudo. A resposta está em branco. Ele atualiza a frase e a resposta, faz a impressão e volta. Só separar esses caras. É isso daí. Vamos ver aqui por que eu fiz errado. 1 sem nada, 2 ele entra. Na verdade, ele está fazendo sempre o 2, né? Sempre o decriptografar. Vamos ver lá. 1. Zenit polar. Zenit, zenit.
porque eu tô ficando com zenite, zenite. Zenite, zenite, polar. Zenite, polar. Zenite, polar, zenite. Eu escrevi zenite, polar. Eu não tô reiniciando esse cara em nenhum lugar, né? Esse cara aqui tá do mesmo tamanho, nas mesmas posições. Tá. Ele tá substituindo, rodando. Ah, ele roda de novo, né? Esse é o problema. Esse é o problema, né? Maicão, é esse o problema, né? É isso daqui que ele tá acontecendo. Ele roda de novo, né? Ele vai ali, executa, e aí quando ele volta, ele vai fazer a substituição da segunda parte, né? Porque ele vai processar o restante. Então é isso, literalmente. Só para ver o que eu estou falando, né? Porque está ficando estranho, né? Eu vou imprimir a saída aqui resposta, só para vocês verem o que eu estou falando, né? Independente, aqui eu vou imprimir resposta. Então, ele vai fazer, independente, ele vai imprimir a resposta aqui. Aí você vai conseguir ver. Poderia fazer aqui dentro, né, de cada um deles, mas o objetivo é ver realmente ele fazendo essa impressão nesse momento. Aí eu vou colocar, tanto faz um ou dois, né? Zenit polar. E aí você vê o que ele faz, né? As trocas dele são absurdamente grandes, né? Então ele vai procurar por P, aí ele vai achar lá zenit, troca por P, né? O Z do zenit por P do polar. Beleza. Aí ele foi trocando, 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 e aí ficou bonitinho. Aí ficou P polar. Só que aí quando ele volta, né? Ele fez o P polar, ele fez isso daí, ele agora vai tentar trocar o E. E aí ele já substituiu o O também, né? O E por O, aí ficou pô. E aí ele fez aqui. Aí agora ele vai substituir o N por L, aí já ficou polar, pô, né? Aí depois o A, aí já vai ser substituído o I por A, então já ficou polar. E o T pelo R, já ficou polar. Perfeito. Aqui ele já fez a substituição. Aí ele fica polar, polar. O problema, quando ele chega aqui, é que ele continua o algoritmo. Ele está continuando. Ele fez a parte do zenit substituir por polar. Só que na palavra eu tenho polar. E agora ele inicia o processo de fazer o polar, né? E aí ele vai substituir o polar por zenit e o polar por zenit. Então ele vai substituir tanto esse primeiro P daqui como esse segundo P aqui por Z. E aí você vai ter o polar, polar, ele vai ficar. Não, ele vai ficar polar, polar, né? Ele não vai substituir. Polar, 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 polar. Sempre o resultado final vai ser polar, ele não está trocando, né? Então ele ficou polar, polar. Até quando ele chega lá e vai trocar o Z. Aí ele terminou, vai trocar o Z, e aí vai fazer o teste do Z, né? E aí vai chegar no final, zenit, zenit. E fica tudo zenit, zenit. Então essa é a grande birosca desse algoritmo daqui. Como ele é cíclico, acontece esse problema daí. Quando você substitui uma vez, ele vai voltar substituindo depois, ele zoa. E zoa muito barraco. E aí? Era isso daqui, né, Maicão, que estava o problema? Eu acredito que seja essa a ideia, né? Que ele estava dando, que ele acaba chegando nesse ciclo daqui. Eu não sei se era isso que você estava tendo de problema. Não, senhor, não foi eu, foi outro colega que pediu esse exercício. Quem que foi? Não foi você? Eu achei que era você. Desculpa, não, eu tô eu fui. falando. Foi eu, senhor. Era isso mesmo que estava acontecendo. Puxa, foi. Desculpa, Rodrigo. Desculpa. Eu achei que tinha sido o Michael, porque eu acho que a gente falou alguma coisa, eu falei com ele e eu fiquei com o Michael na cabeça. Rodrigão, então... Só salvar na frase ali. Só uma dúvida que eu tive. Não é do exercício, não. Ah, bom. Desculpa, cara. Eu acho que foi por causa disso. Na hora da string lá que eu te perguntei se podia salvar embaixo.
Beleza, então deve ter sido por causa disso. Mil perdões, viu? Desculpa, Rodrigo, desculpa, Maicon. Agora sim. Rodrigão, então é isso daqui que está acontecendo? É isso mesmo. Ele É, está então. fazendo substituição 2 vezes. Isso daí é uma coisa linda que acontece nesse cara daqui. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer. Deixa eu mostrar aqui para você. Você viu aqui, eu vou deixar aqui só comentado, né? Para que você veja que essa aqui é o teste que a gente tem que fazer. A gente trocou, né? A gente colocou o zenith e depois colocou a frase. E se inverter a ordem dos dois, modifica alguma coisa? É uma boa pergunta, né? Então eu vou fazer de novo essa substituição daqui, vamos ver, né? Eu vou trocar esse cara daqui. Opa, descomentei, desculpa. Vou fazer a troca desse cara, vou trocar tudo, né? Troquei os dois, novamente, voltando lá para a ideia inicial. Acho que agora a gente chega no mesmo problema. Vamos ver. Vou colocar lá tanto faz, né? Zenit polar. E aí, olha só que bonito agora que deu, né? Ele zica de uma forma única, né? Ele fica bem maior o nosso processo. E aí é a grande dor de cabeça do algoritmo do Zenit polar. Ele faz a substituição, só que depois ele faz a substituição de novo, né? E aí você fala assim, poxa vida, o que eu posso fazer que ele vai facilitar a minha vida, né? O problema aqui está que o algoritmo é cíclico e a forma com que a gente montou, a primeira forma, né? Deixa eu só sair daqui. A primeira forma com que a gente montou, eles estavam invertidos, o Zenit estava na frente. Então, ele pegava a letra Z e percorria, procurando se tinha a letra Z. Ele encontrando a letra Z, ele substituía pela letra P. O problema é que quando ele substitui pela letra P, e ele vai rodar a parte do polar, ele vai substituir. Então, não dá para ser o Zenit na frente. O que a gente tem que fazer é, para a primeira letra da frase, eu rodo Zenit polar. Para a segunda, eu rodo o Zenit polar. Para a terceira, eu rodo o Zenit polar. Então, a ordem correta de execução é essa. Então, eu preciso realmente fazer isso daqui nesse momento, nessa ordem. Eu não consigo fazer o contrário, fazer o Zenit lá e ele funcionar. Porque justamente vai acontecer isso. Ele vai rodar procurando o Z na tua frase, então ele vai rodar, procurou Z, substituiu por P. Só que lá na frente ele vai rodar o P e vai substituir o P por Z. Então ele volta para o que estava. E aí ele faz uma bagunça gigantesca, né? Então a grande ideia é você inverter esse processo para ter, para cada letra da frase, uma rodada só. Então ele pegou, rodou, achou, tchau, pode ir embora. E é justamente o que a gente precisa fazer. A gente inverteu. Quando ele chega e encontra, né? A partir do momento que ele encontra, ele não pode mais rodar, ele tem que finalizar aqui. E como que a gente vai finalizar essa rodada do Zenit? A gente pode mandar ele para o final, por exemplo, é uma possibilidade. Uma coisa que daria para fazer, né? Seria você estourar o Z, né? Dar um break, né? Eu acho que o break também fica bem legal. A ideia do Felipe também é muito boa, Boolean. Então, tem várias formas de implementação. Vamos tentar com um break aqui para a gente ver. Quando ele acha, ele dá um break. O que acontece quando ele faz isso daqui, né? Então, vamos testar agora o nosso programa. Da mesma forma, entrando lá com Zenit polar. E aí, deu P. E aí, esse break, o que ele fez, né? Então, vamos fazer as nossas impressões aqui. Quando eu dei um break aqui, ele não simplesmente fez um estouro aqui, ele fez algo bem esquisito, né? Vou tirar esse comentário novamente, só para a gente ver a evolução das nossas respostas. Então, executando aqui, um Zenit polar. E aí, ele só teve P. Por quê? Porque ele está estourando e saindo de tudo, né? Então, esse break nesse local, ele não está sendo legal para a gente. Ele não está funcionando da forma que a gente precisaria. Eu preciso, então, que ele estoure esse laço. Tem a forma com que o Felipe falou, de eu utilizar um Boolean,
Então, é bem legal a ideia do Boolean. Vamos pegar aqui ela. Olha lá, comecei com encontrei. O meu encontrei é uma variável lógica, por enquanto eu não encontrei. Então, eu estou fazendo aqui esse z, e eu posso colocar aqui uma condição lógica. Se o z for menor que isso, mas eu vou colocar aqui, se eu não encontrei, e se o z for menor. Eu posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum, né? É uma grande sacada isso daqui, porque isso aqui é uma condição lógica. Se você está vendo aqui, você está juntando duas condições lógicas, né? E aí você está utilizando os conectores lógicos e para fazer isso daí. Você poderia usar o ou, não, a gente está usando o não ali na frente, né? Então dá para fazer essas junções. Ele fez isso daqui enquanto encontrar for, né? Enquanto ele não encontrou, né? Ele vai ficar aqui, não encontrei, e aí ele entra e faz. E esse cara agora, a gente vai colocar aqui encontrei igual a true. E aí o encontrei se transforma em true. Só que o que acontece, né? Quando ele voltar aqui para fora, ele tem que reiniciar essa variável encontrei. Por quê? Porque ele vai procurar uma outra letra, né? Quando ele for procurar uma outra letra, ele ainda não encontrou ela. Então, ela volta a ser false. Então, eu tenho que fazer isso daí para que ele fique, né? Ele vai fazer, estourou o laço, zerou e vai ficar aqui até estourar de novo. Vamos ver se dá alguma diferença, né? Com essa estrutura de booleanos. A diferença vai ser bem sensível, né? Olha lá, deu um P. Aí você fala assim, olha, ele estourou. Ele estourou. E o que que ele estourou aqui, né? Quando ele fez isso daqui, ele estourou esse cara. E aí, quando ele estoura esse cara, ele vem aqui e atualiza a resposta, né? Então, ele saiu desse laço, ele atualizou, jogou para dentro da frase a resposta. Isso daí pode? Não pode. Por que que não pode fazer isso? Porque, meu Deus do céu, olha lá. Vamos fazer de novo para ver se alguém percebe. Ele jogou a resposta para a frase. Qual que é a sua frase agora? A sua frase é P. Entenderam? É P. É P. Só tem isso, porque ele estourou o laço, ele não continua. É P. E o restante? É P. A tua resposta é P. Simplesmente isso. Ele simplesmente substituiu. O que você tinha que fazer lá no outro, né, não cabe dentro desse daqui. Então, essa atualização aqui não roda. Então, esse cara aqui é zoado, não dá para fazer ele. E se a gente tivesse, por exemplo, vou deixar ele aqui, vamos fazer mais algum teste, mais alguns testes, né? E, por exemplo, se eu tivesse AB polar, né? Ele vai ter zenite polar, U, Z. Opa, opção 1, U, Z, B. Ele teria que ficar U, P de pato, B de bola, né? E aí ficou, e aí ele foi concatenando isso daí. Porque ele não encontrou, né? E aí ele fica nessa loucura aqui, fazendo várias e várias e várias e várias e várias vezes. Para 3 letras, ele deu uma resposta. Vamos ver o tamanho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou copiar esse negócio que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu colocar aqui no... Opa. Vinte. Deu 20. Deu 20. Como ele deu 20? É uma boa pergunta. Se você for pensar bem, quantos caracteres tem isso daqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, 20. Então ele fez, para cada um desses aqui, ele fez 20 vezes. Aí bateu 20 vezes isso daqui. Esse foi o problema, né?
Ele fez ali a atualização e zoou pra caramba, né, a nossa saída, né? Ficou bem esquisita. Agora, para solucionar isso daí, a gente tem algumas possibilidades. Se eu não atualizar a frase e se eu não zerar a resposta, vamos ver o que acontece? Compilou, rodou. Aí eu vou colocar lá para ele criptografar ou decriptografar, Zenit Polar. E aí você tem um negócio gigante, ficou, né? Ele ficou fazendo, e no final ele deu de resposta. Ah, a resposta não está certa, tá? Tem que trocar aqui. Tem que ser resposta. Tinha esquecido de atualizar. Não fez nada. Não, ele fez. Tem uma coisa importante que ele está fazendo, ó. Olha lá, Zenit. Só para a gente ver, né? No PHP eu fiz tão fácil criptografia. Não, dá para fazer em várias. Isso aqui é fácil de fazer. O problema é que eu queria chegar no erro que o Rodrigo fez, né? Eu acho que eu consegui, que é repetir. E aí tem que chegar nisso aqui para zerar. E olha lá que bonitinho que ele ficou, né? A resposta, quando você coloca Zenit, ficou o P, ele substituiu, beleza. O E, ele veio, e teve aqui P, O, e aí ele ficou zoadaço, né? E aqui ele ficou literalmente muito zoado, ficou P-O-N-N-L-I. Cara, ele tá totalmente maluco repetindo alguns caracteres. E quando que ele está repetindo esses caracteres? Se você for ver o tamanho disso daqui, então vou copiar novamente. Só sair daqui. Vamos colocar aqui para ver o tamanho desse cara. Agora ficou com tamanho 15. E aí eu escrevi Zenit e ficou com tamanho 15. E se eu colocasse, por exemplo, né? Deixa eu até comentar isso aqui para a gente poder aproveitar para testar outros, né? E se eu testasse agora com Zenit Polar? Eu acho que não tem A, B, C, D, F, G. Não tem essas aqui. É A, fica B, C, D. B, C, D, F, G. Não tem. Então vai ser B, C, D, F, G. Vamos ver a saída que deu, né? A loucurona. Opa. Então, vamos copiar essa saída, essa resposta daqui. Ctrl Shift C. Então, vamos jogar aqui, ó. Opa, só para ficar no mesmo tamanho. Deu alguma coisa muito louca, mas deu, né, número fechado. E se você for ver aqui, ó, aqui deu, cadê? A gente está na coluna 108, então tem 100 caracteres. Pô, eu coloquei 5. Para dar 100, 100 dividido por 5 vai dar 20. Novamente tem alguma coisa a ver com o tamanho do que a gente está fazendo aqui. Então, isso aqui está influenciando de uma forma estranha a nossa resposta, porque está multiplicando. Então, isso daí é uma multiplicação que está ocorrendo, né? Então, toda vez ele está fazendo essa multiplicação daqui. Então, esse teste muito louco não está sendo muito salutar para a gente, porque ele está fazendo e ele está acumulando aqui. E, na verdade, não era para acumular ali, né? Ele só tinha que trocar quando ele encontrasse. Então, a gente tem que fazer uma ideia de fazer essa troca se ele encontrar depois de ter rodado, e não antes de ter rodado. Então, eu vou fazer essa modificação para que vocês possam ver como fica mais fácil. Tem algumas funções que eu gosto na string, que são os replaces, né? Mas o replace ele também dá probleminha, porque se você tentar fazer o replace do Z com P, ele funciona. Né? Então, do Zenit para o Polar vai funcionar. O problema é quando chega do Polar para o Zenit, que é cíclico também, né? Então, você faz com um e faz com outro. Então, essa daí é uma das grandes dores de cabeça que a gente tem. Então, quando a gente faz
com o replace, que muita gente aí já deve ter sonhado, imaginado que ser possível, também vai dar problema. Então, ele é bem complicado nesse ponto daí. Não dá para simplesmente falar assim, substitua todos os Zs por P, substitua todos os Ps por Z. Ele não vai saber que tem algum ponto que não é para substituir. E aí é que está a jogada do negócio. Já tem aqui salvo, né, gravado, eu vou apagar esses comentários para que a gente possa atualizar isso daqui, né? A gente vai fazer aqui, ó, com o break, não deu certo, mudando, estourando a variável, não deu certo, com o nosso boolean, não deu muito certo, melhorou alguma coisa, mas ainda não resolveu, e aí a gente tem esses probleminhas. O que eu estou imaginando nesse momento é que esse cara aqui, eles... Oi, desculpa, Felipe, eu não ouvi? Apaga tudo e faz de novo. Não, tá certo. Não precisa apagar tudo, não. Então Isso daqui está no lugar errado. Porque ele está ocorrendo todas as vezes, e ele não tem que ocorrer todas as vezes, né? Ele, na hora que encontrar, ele tem que saber quando encontrar e o que utilizar, né? Eu vou continuar utilizando a sua ideia do encontrei. Então, encontrei é muito importante. E eu vou utilizar aqui um onde eu encontrei, né? Vou criar aqui um onde. Então, a gente vai ter uma variável inteira que é o onde. Opa. Onde que eu encontrei. Quando ele encontra aqui, ele vai dizer, encontrei, beleza. Só que além de dizer que ele encontrou, eu vou colocar aqui onde que ele encontrou. E onde foi que ele encontrou o caractere, né? Aonde que estava a posição que ele encontrou? Estava na posição Z, né, da iteração nossa aqui. Isso aqui é a posição que ele vai ter que substituir lá fora. E aí, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer esse teste todo, então isso tudo aqui, eu vou jogar para... Opa! Vou jogar para fora do meu laço. E aí você está vendo que eu estou simplesmente copiando, não estou apagando. Por que que eu não estou apagando? Porque eu preciso que ele continue, né? Então vamos ver aqui, o que que eu preciso aqui? Eu vou tirar isso aqui. Acho que eu apaguei uma chave que eu não queria ter apagado. Isso. Não vai ter else, aqui não, e aqui eu digo aonde eu encontrei. E aqui eu vou tirar esse cara também, que eu não quero imprimir nada agora. Aqui eu digo aonde eu encontrei. E aqui eu não vou fazer essa comparação, né? Aqui eu vou falar, se eu encontrei, eu vou fazer a substituição desse cara nessa posição. Se não, ele vai pegar, ainda ele vai estar com a iteração do i, ele vai substituir lá na posição correta. Então, tá aqui a troca, né? Dá para transformar isso aqui em um operador ternário, né? Mas eu nem vou falar nada, porque senão vão me xingar, né? Vamos ver se isso daqui resolveu. Se eu fechei certo os laços, fechei. Aqui eu só preciso fazer isso. Aí, ficou bonito. Agora sim, a gente tem lá as nossas iterações. Será que isso aqui ficou bonito realmente? Ele encontrou, ficou true, aí veio daqui, paraná. Quando ele voltar, ele vai iniciar o processo de novo. Se ele não encontrou, ele vai copiar lá embaixo. Acho que é isso daí mesmo. Vamos compilar. Executar. Com Zenit Polar. Agora a gente vai criptografar Polar Zenit. A gente colocou B, C, D, F, G, né? E aí ele tem Zenit Polar, B, C, D, F, G. Tá aí. Belezinha, chegamos aí na resposta. E se eu quiser executar o 2, vai cair na mesma, né? É cíclico, então eu posso executar 2 e colocar qualquer uma das entradas aqui, né? E olha lá, se você pegar
opção 2 de novo e rodar o algoritmo. Não existe diferença de criptografia para decriptografia no Zenit Polar. É só rodar ele de novo na chave criptográfica, né? Na chave criptografada. Tá aí. Então, a ideia de você encontrar ele é importante. Mas o que acontece é que, como você trocou o processo, né, você tem que dizer, depois de ter encontrado, aonde você encontrou, que você encontrou e aonde você encontrou, e aí você atualiza isso daí. Agora, vamos fazer um último teste, né, que eu acho importante. Eu quero colocar aqui B, C, D, F, G. Estou colocando 5, né, mas não importa a quantidade. B, C, D, F, G. Está funcionando direitinho, ele está pulando legalzinho lá e fazendo quando não acha. Que era uma das possibilidades, se ele não tivesse encontrado nada, o que ele poderia fazer? Só um último teste aí, né? Vamos rever aqui, então, o que foi feito. A gente fez a iteração da nossa frase, e para cada letra da nossa frase, a gente rodou o nosso zenit polar. E aí a gente tem lá zenit polar e a gente tem o polar zenit, que é o inverso, justamente o que eu vou trocar, né? Algumas pessoas trabalham com, eu troco por posição mais, né? Então, sei lá, se eu encontro a letra Z, eu somo mais 10 para trocar, ele vai trocar por P. Ou, se você estiver fazendo tudo num case só, mais 5, né? É gosto do freguês fazer o cálculo daí. Eu penso que dessa forma é bem mais tranquilo você pegar e já substituir por uma letra equivalente em mesma posição, só que em uma outra variável que a gente já inverteu de antemão, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês entenderam isso daqui, por que funciona, né? Note que aqui se ele digitar 1 ou se ele digitar 2, ele vai executar a mesma coisa, né? E a gente só tem um break lá no final que finaliza esse processo. E lembrando, isso aqui, novamente, é um algoritmo cíclico. Ele funciona, se você executar, ele criptografa, se você executar de novo, ele vai decriptografar. Então, é por isso que eu posso fazer dessa forma, eu não preciso criar 2 métodos, né? Eu acho que eu consegui reproduzir o que o Rodrigo tinha feito, né? Que ele fazia essa lambança na troca, eu acho que era isso daqui mesmo. E aí a gente tinha feito aqui que normalmente as saídas são trocar esses 2 caras de lugar, né? Então você faz a frase e depois a frase que o usuário entra e depois a chave criptográfica. E aí você está querendo fazer o inverso, né? Aí você inverte, coloca para varrer a chave criptográfica e colocar a frase que o usuário entrou. Alguns casos você vai ver, parece que dá certo quando você inverte. Não dá. Então você tem que voltar e colocar. Por que eu preciso colocar a frase? Para que ele pegue essa letra, e seria que nem. Acho que vocês já assistiram aquele programa Peão, né, o peão lá do Silvio Santos, lá, do Roda Roda Jequiti, que é uma roda gigante. E é literalmente isso. Ali tem todas as possíveis trocas, né? E aí você está aqui, na primeira letra você rodou aquele negócio, então ele passou, testou com essa, testou com essa, testou com a próxima, testou com a próxima, e ele vai rodar tudo. Terminou de rodar, beleza. Ele não roda mais para esse cara daqui, então ele para de rodar para a primeira e vai começar a rodar para a segunda, para a terceira, até a última letra da tua frase. É isso daí, ele vai uma vez só. Porque se eu inverter o processo, né, se eu colocar a chave criptográfica em cima, ele vai fazer criptografia e decriptografia. Então, ele vai passar criptografando e decriptando depois, né? Então, ele cripta e decripta lá e aí zoa tudo. Literalmente fica bem estranho. Nesse processo, por ser cíclico, né? O que eu falei de mais alguma coisa, você vai acabar utilizando no próximo algoritmo, que é o HOT13, né? O HOT13, ele é um rotacionador de 13 posições. Se você fala assim, mas por que essas benditas 13 posições? Porque o alfabeto tem 26. Dividiram ao meio e falaram, perfeito, era isso que eu precisava, que fosse números pares. Então, imaginando aqui o nosso alfabeto, fizeram isso daqui e aplicaram o zenit polar dessa forma. Então, o que acontece? Quando você tira a primeira letra, você soma mais 13. Aí você gera a outra letra que você vai substituir. Só que se você pegar essa daqui, se for maior que a metade, você não soma 13, você subtrai 13, né? Então, ou você soma ou subtrai e vai dar certinho.
E aí, tanto é que a amostragem dele é esse daqui se transforma nesse, esse se transforma nesse. Aí você fala, olha, é cíclico de novo, mais ou menos, mas é bem parecido mesmo. Então, esse aí é de somar e subtrair. A gente identificou aqui quando achou, disse aonde achou. Se terminar todo esse processo, ó, o nosso laço lá do nosso zenite polar, né? Quando ele terminar esse laço aqui, se ele encontrar, realmente a gente troca. Se não, a gente vai só copiando. E por que tem que ser fora desse laço daqui? Porque senão ele vai ter naqueles, né? Tá aqui, ó, aquelas multiplicações. E se você contar isso daqui, olha lá, são 20. E por que é 20? Porque a gente tem 20 caracteres aqui. Se eu tirar todas as maiúsculas, por exemplo, você vai ver que vai cair para 10 aquele processo dali, vai ficar vezes 10 e não vezes 20. Então é importante saber isso daí. Por isso que eu estava anotando para mostrar para vocês. Tem uma ordem do motivo. E por que que o outro deu o UZB, né? Ficou aqueles e aí ele fala assim, sabe por que que ficou? Porque ele pegou o U e fez 2 vezes. Aí ele fez o U, ficou 20, e depois o outro ficou mais 20, deu 40, né? Então era por causa disso. Então tem que prestar atenção nesses momentos aí desses algoritmos de criptografia. Cadê aqui? Vou tirar aqui um zoom só para vocês verem o código completo, né? É isso daqui que faz a mágica acontecer, né? Então dá para ver, eu vou até tirar, deixar comentado, né? Esse cara aqui, só para vocês verem, mas o código é bem tranquilo, né? Ele tem que ser trabalhado, então tem que tomar cuidado, porque eu acho que é comum acontecer isso. Rodrigo, você não está errado, viu? É isso mesmo que acontece, é a expectativa que eu tinha. Então você alcançou a expectativa de fazer. Legal, ele estava substituindo, mas ele estava fazendo mais vezes. Então aí é trabalhar as substituições, né? Quando vai ocorrer, em que momento que vai ocorrer. Então isso daí é bem interessante, é o processo que faz. Como eu falei para vocês, eu conheço esse algoritmo daqui já há muito tempo, né? Ele foi apresentado para mim pelo Silvio. O Silvio é ex-dono da Orions, que a gente tem aluno nosso fazendo estágio lá, e vários alunos já passaram por lá. O Silvio foi aluno, ele contratou alunos nossos para trabalhar, que viraram sócios, que o Silvio vendeu a parte para os alunos e é uma ex-aluna da FATEC que toma conta da Orions, e foi esse cara, esse Silvio daí, que apresentou essa brincadeira aí numa piada, zoando em aula, né? Ele falou, eu quero ver se você... Justamente um tipo de aula que nem essa, né? Que a gente está tirando dúvidas. Vocês estão achando difícil isso? Quero ver alguém resolver o algoritmo do zenite polar. Zenite polar? Você não sabe? Não sabe, não. Olha, zenite polar é muito legal e é facinho de fazer, que blá, blá, blá. E aqui, ó, você faz isso e ele substitui. E aí o pessoal quebrou a cabeça durante muito tempo e eu falei, nossa, que legal. E aí, tanto é que eu faço homenagem ao Silvio nas notações aí da prova. Eu chamo de Silvinha e Cassinha, que são a dupla que inventou, não que inventou o problema, né, mas que me trouxe esse problema em aula. E aí caiu, né, para lista, para prova, já usei várias vezes, é bem legal. Tá aí um desafio bem legal para ser feito. Eu espero que vocês tenham visto, o processo aqui não era para chegar na resposta imediatamente, mas para replicar os problemas que ele tem, né? Então, precisa usar um booleano? Eu concordo que precisa. Será que toda vez? Talvez você consiga implementar sem, né? Existem outras formas de resolver, mas eu concordo muito com o Felipe, booleano salva nossas vidas aqui. E muita gente tem medo de usar boolean, né? E o boolean é o tipo mais simplório que tem. Ou é uma coisa ou não tem mais o que ser, né? Tanto é que o tamanho dele é de 1 bit, é a menor unidade de tamanho que a gente tem. Então ele é bem tranquilo de ser utilizado. Usem e abusem aí quando vocês puderem, né? Lembrando, né? Isso aqui ainda pode ser simplificado, ele está parecendo grande, mas isso aqui vira né? Essas linhas daqui podem virar uma linha só com um operador ternário, e aí diminuiu mais ainda o resultado nosso, né? Então, só para lembrar dessas possibilidades daí. Então, você teria apenas uma linha nisso daqui. Então, ele não é um código grande, mas é um código que precisa ser executado na mão. Quando eu vou fazendo as minhas anotações no código, você pode fazer no papel, né? Executar o seu código no papel. Mostrar para mim o teste de mesa, né?
ou melhor, mostrar para você mesmo o teste de mesa, a execução manual do teu código, você entender aonde ele está indo, aonde ele está voltando, o que deu, quais são os valores que estão surgindo naquele momento. E isso daí é como você consegue chegar na visualização. Eu entendo que o Felipe falou é muito comum, você se estressa e você apaga. Calma. Você pode estar apagando um dos melhores códigos da tua vida. Então, cuidado ao apagar código. Você pode se arrepender depois. Muito provavelmente, se você não tiver isso aí salvo em Ctrl+C, não volta. E não adianta que não volta. Você não faz mesmo. Só fiz sem o Boolean. Oh, maravilha. Quer compartilhar aí com a gente? Se tiver a possibilidade e quiser compartilhar, né? E se quiser, não é pressão nenhuma não, Abiratã. É só se quiser. Tem várias formas legais de resolução. Eu já pensaria em outras coisas, né? Fazer, sei lá, com método, acho que também é bacana. Olha, ó, que legal. O Abiratã compartilhando com a gente. Abiratã, eu acho que se você estiver falando, você está com o áudio mutado, viu? A minha tela tá aparecendo? Tá aparecendo sim, perfeito. Então, eu tô no serviço, a minha ID tem que ser online, que aqui não pode instalar nada, né? Eu manjo. Então, tá aqui, o início é igual, né? O menu, switch também é igual, né? Uhum. Então, aqui que eu usei 2 métodos. Eu usei um método para substituir a letra, né? Uhum. Pela correspondente no zenito polar. E depois outro método para percorrer a mensagem e aplicar o método da letra. Cara, eu adoro você é demais, olha lá. Fez um uso maravilhoso, explorou lá a classe string, né? Pô, muito da hora. Eu usei o método contains, né, para substituir a letra. Exato, da hora, bacana. Usou também lá o do character, né, do wrapper do char. Aí funciona legalzinho. Perfeito, cara, muito legal. Espero que a galera curta aí. Ó, bacana por demais da conta, hein? Mas parabéns aí, já dá para ver que ele já está utilizando de orientação a objetos para desenvolver, porque ele está mas o Abiratã, eu acho que é o cara que ou ele vai me amar ou vai me odiar, porque ele é uma das pessoas que mais tem aula comigo, né, Abiratã? Se odiar, já era. Ah, se odiar, não adianta, eu vou converter ele, eu vou fazer ele me amar depois. É isso aí, Wilson. Parabéns, Abiratã, muito legal. O Abiratã, ele também está fazendo... Você faz PO, né? Eu acho que é isso daí. Faz PO. Então é por causa disso, ele usou o conhecimento dele de explorar as classes e os métodos, né? E aí dá para fazer. Não que vocês não pudessem fazer algo similar sem precisar nem criar métodos, né? Mas ficou muito legal. Parabéns mesmo. Gostei, Abiratã. Show. Adoro ver quando tá evoluindo desse jeito, meu. Vocês não sabem como eu fico feliz. Mas tudo que dá para se fazer no procedural, dá para se fazer na orientação a objetos, e o contrário também é válido. É claro que dá trampo, né? Porque você vai precisar organizar tudo, mas tudo é válido. A orientação a objetos ela vem aí, né? Para solucionar problemas do procedural. Na verdade, não é solucionar, né? Organizar problemas do procedural. Na verdade, assim, quando você fala paradigma de programação, né, paradigma orientado a objeto, é uma forma de pensar diferente para resolver o mesmo problema. Tanto é que quando a gente chegar em orientação a objeto, o Abiratã, ele vai mostrar ele já sabe, né, já viu, a gente faz resolução, por exemplo, da equação de segundo grau de novo, só que criando objetos. Classes, né, para fazer objetos, e a gente usa o objeto. E assim, para o usuário final, cara,
É modo texto, ele entra com o valor de A, o valor de B, o valor de C e mostra lá as duas raízes ou uma raiz, né? Ou não existem valores reais. Exatamente igual. Então, assim, para o usuário final, não importa. Importa para a gente que desenvolve, que a gente vê uma forma diferente, talvez a representação fique legal. E aí eu vou fazer uma aspas muito importante antes da gente finalizar. O atual diretor da FEG, o professor Alexandre Matelli, né, José Alexandre Matelli, eu faço uma disciplina da pós-graduação com ele, né, Sistemas Baseados em Conhecimento, e ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: a partir do momento que você entende para que serve a orientação objeto, você não volta mais atrás, porque você consegue representar qualquer coisa na programação. Não quer dizer que estruturado você não consiga. Você consegue, mas fica mais fácil se você souber o paradigma da orientação objeto. Facilita. É incrível como facilita. E é isso daí, pessoal. A gente pode fazer uma paradinha e depois a gente faz mais exercícios aí.